Arquitretos e arquitretas, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do videocast Arquitretas. Então, pessoal, antes de mais nada, eu quero contar um pouquinho de quem vos fala. Eu sou Pamela Nonemacher, arquiteta e urbanista, atuo em meu estúdio há algum tempo e também atuo de forma remota. Então, sobre o que será o Arquitretas? Arquitretas, na verdade, ele vai funcionar da seguinte forma. Cada episódio será abordado um tema e desse tema abriremos um leque com diversos outros temas. E a partir disso a gente vai dar dicas, vai ter muito conteúdo, muita conversa, vai ser como uma mesa de bar, vai ser bem divertido e dinâmico. A ideia do nome, por que tretas? Tretas, na verdade, é o perrengue que o arquiteto passa, não é mesmo? Afinal, é muito perrengue, né, durante a nossa profissão. E a ideia desse podcast, então, como eu disse, é ele ser muito dinâmico, muito divertido, com convidados diferentes a cada podcast. Antes de mais nada, também quero agradecer ao meu marido, que me apoiou muito nessa jornada. Adair, um grande beijo a você. E também quero agradecer a Closer, que sem eles nós não estaríamos aqui. Disponibilizou todo esse espaço para a gente poder filmar. Além disso, também quero agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles isso não seria possível. Quero agradecer a Glow Shop, uma loja incrível de roupas maravilhosas, inclusive o look que estou usando hoje. As meninas são sensacionais, vocês vão adorar ir lá, com certeza elas vão atender vocês super bem. Também quero agradecer a Vino Vita, que nos disponibilizou 2 rótulos de vinhos para podermos apreciar essa noite. A loja também é incrível, conta com carnes nobres, rótulos variados e muito mais. Também quero agradecer a Skyline, que é uma empresa que nos fornece lá no escritório imagens, né? Essa parte toda de vídeos, renders e imagens também de drone. Então, é muito interessante. Obrigada, Skyline. Agora, eu quero, antes de mais nada, também agradecer aos convidados. Muito obrigada, então, pessoal, pela presença de todos vocês. Nós hoje estamos contando com um time de peso aqui, diretamente das salas de aula da UNO Chapecó. Professor Diego Batista e as colegas Kelly Pertussati e Bruna Frandoloso. Muito obrigada a vocês pela presença. Então, para iniciar, eu gostaria de fazer a pergunta que não quer calar. Qual é a maior treta de vocês? Começando com o professor Diego. Então, sabia que ia começar por mim, né? Porque eu sou o treteiro, ou o pessoal acha que eu sou o treteiro, né? Boa noite, Pamela. Boa noite, Bruna, Kelly. Estou muito feliz pelo convite, Pamela. Parabéns pela iniciativa e pelo projeto. Obrigada. Achei super legal, super interessante. E vamos contar um pouquinho das nossas tretas por aí, né? A vida de arquiteto é uma treta, né? A gente tem perrengue todos os dias, porque senão não é arquitetura e não é nenhuma obra. Toda obra tem que ter perrengue, né? Eu posso contar várias tretas, vários perrengues que eu já tive. Mas um perrengue que eu nunca vou esquecer foi em sala de aula, quando eu caí na sala de aula, né? E estava lá, eu bonito, numa tarde de sexta-feira, lembro até hoje que era uma sexta-feira que eu estava dando aula de BIM. E lá na UNO Chapecó, que é a universidade que eu estava dando aula na época, hoje eu estou só como arquiteto, né? Não sou mais professor nesse momento. Quero voltar ano que vem, né? Porque eu tive uma mudança do ano passado para cá e agora estou voltando a Chapecó e ano que vem quero voltar a ser professor também. Bacana. Continuar as tretas da sala de aula, né? Estava lá eu dando aula de BIM e lá no bloco M tem um tablado na sala de computação. E esse tablado ele deve ter mais ou menos uns 40 centímetros. E ele tem degraus para você poder subir, só que na lateral. Mas como eu sou preguiçoso, eu não quis ir até a lateral para subir. A sala cheia de alunos, concentradíssimos, olhando para o professor, e eu fui correndo
E ao invés de ir pela escada, subi. Quando eu subi, minha perna bateu e eu fui pro chão do tablado. Pensa na barulheira. Que eu tava ainda um pouquinho mais gordinho do que eu tô agora, né? Caí, me espatifei e pra ajudar, eu segurei no computador e o computador quebrou, né? Ele espatifou. Aquele foi... Provavelmente não, com certeza a maior treta que eu já passei na vida acadêmica. E fora outras tretas que a gente tem no nosso dia a dia, muitas, né? E a Kelly? Tive várias tretas. Primeiramente, boa noite pessoal. Boa noite a todos vocês aqui. Fiquei muito feliz, Pamela, pela iniciativa, pelo convite, né? Então, amigas da faculdade, numa aula do professor Diego. É verdade. Né? Sobre tretas, perengues, tive inúmeros durante a faculdade. Mas, assim, a maior, eu acho que geralmente acontecia entre colegas, né? Por causa de trabalho, aquela coisa toda. Um faz, outro não faz. E a maior, eu acho que foi numa apresentação de trabalho, que era um grupo em torno de umas 5 a 6 pessoas, todo mundo tinha sua parte para fazer, ninguém fez, e foi uma apresentação surpresa. Minhas. E aí lá, né? A Pamela deve estar lembrando. E aí começa aquela história de fulano joga para ciclano e vai jogando. Nunca admitia o erro, né? Meu Deus. Porque todo mundo fazia parte e ninguém fez. Então, assim, eu acho que de perengue foi esse, porque daí eu tava completamente despreparada, né? E eu sempre fui muito dedicada. Então, em tudo que eu fazia, por mais que eu fosse um pouco lenta, mas eu fazia, né? Me organizava com criança pequena em casa e tudo mais. Mas, assim, eu acho que a maior de todas foi essa, porque realmente a gente tava despreparado e aí gerou atrito entre o grupo, né? Mas no final das contas deu tudo certo e é isso aí. Seguimos. A gente se vira, né? Sim. E a Bruna? Então, primeiramente, boa noite. Aliás, né? Então, bom dia, boa tarde, enfim, né? O horário que o pessoal for escutar ou nos assistir. Gostaria de agradecer primeiramente a ti, Pamela, pelo convite. Fico muito feliz. E também cumprimentar, né, meus colegas de profissão, a Kelly e Diego, e também querido professor, né, que nos acompanhou aí num grande parte do nosso trajeto acadêmico. E quanto tretas, olha, perrengues, vários, né, porque o curso de arquitetura em si é um perrengue todo dia, né. A profissão também, ela nos traz diversos desafios, mas isso também nos torna mais fortes, né? Então, faz parte do processo. Mas eu acredito que algo que me marcou bastante, assim, nesse sentido do período de graduação, que com certeza vocês vão lembrar também, é a ida na central de cópias esperar um trabalho, né? Às vezes, porque assim, gente, falo também, né, pra quem está cursando arquitetura e urbanismo. Não deixe pro último dia. Que assim, se não passou por nenhum perrengue ainda, vai passar, né? Então fique tranquilo. A máquina vai estragar, vai ter uma fila gigantesca. Que vai chegar a sua hora. O desespero vai bater. Com toda certeza. Então, em algum momento da vida acadêmica, você vai ter um trabalho que, infelizmente, por alguns motivos, seja grupo ou seja você mesmo, né, impossível, vai atrasar e você vai precisar ir à central de cópias em cima do horário. E eu digo que aquele momento de você escutar a plotter plotando o teu projeto e o horário batendo, eu acho que é a treta maior, assim, no período... É verdade, é desesperador. É desesperador. E a plotter sempre sabe que tu precisa pra aquela hora, né? Exato. E ela Daí sai resolve. a cor errada, né? Daí sai... Sim. Ou o PDF é muito pesado e não gera. Então ou o computador resolve parar. Da pane. Com toda certeza. E também, claro, né, essa questão dos trabalhos em grupo, duvido também quem nunca teve algum problema nesse sentido, né, porque
É um curso, assim, muito dinâmico, são várias disciplinas que envolvem muitas coisas, né? E alguns têm facilidade em alguns temas, outros em outros temas. E em algum momento vai ter esse problema, né? Porque E tem que saber lidar, né? tem que... E ninguém é treinado para bons relacionamentos durante a faculdade, né? E também tem um psicológico, né? Tem que ter... Vai incomodar, né? Sim. Mas aquela história do bom relacionamento realmente é um pouco difícil. E aí, conforme o tempo, a gente vai se alinhando, né? Mas eu acredito também que é um processo bom nesse sentido que a gente aprende também a lidar com outras ideias, né? Então, tu expõe uma solução para um projeto e você entra em acordo, você vai aprendendo a escutar, né? Porque é um processo que se constrói juntos, né? Ainda mais quando são projetos mais complexos e maiores, né? Então, Sim, eu acho que nisso, assim, a gente evolui muito, né? Nesse processo da Facilita faculdade. bastante, né? É muita treta, é muita história, né? Eu agora, gente, eu vou fazer a seguinte dinâmica. Então, esse episódio vai ser sobre o tema Desmistificando a Arquitetura. Tá? Então, a ideia é a gente mostrar os desafios, né, que a gente enfrenta durante tanto o período da faculdade, né, quanto durante o percurso da própria profissão. Eu vou sortear 3 temas e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Então, vamos lá. A caixinha cor-de-rosa aqui. Vamos lá. O primeiro. De onde surge o projeto? Bom, essa pergunta é difícil. Eu gostaria, assim, que vocês falassem um pouquinho de como é o processo da faculdade e depois na vida real, né? De onde surge o projeto, tanto assim para a gente, o desenvolvimento a partir do momento da criação, de onde surge, né? E para desenvolver um projeto. O que vocês acham? De onde surge um projeto? Então, tem inúmeras, né, alternativas. Mas, durante a faculdade, a gente segue um conceito. Na vida real, o conceito é o cliente, né? Então, a partir disso que nós vamos trabalhando em cima, e vai alterando isso, mexendo naquilo, junta ideias e assim vai indo, né? Porque é a soma de ideias, né? Então, o projeto, ele vai se moldando nisso, né? É bem verdade. Pode falar. Então, eu acho que essa questão de onde surge o projeto realmente é uma pergunta, assim, complexa, né? E durante a faculdade mesmo, é uma construção de muitas referências, eu acredito, né? E quando tu inicia, então, que é um projeto complexo, diferente, que você nunca teve contato, então é um processo longo de estudo. E, claro, algumas condicionantes são passadas, né? Então, por exemplo, se você vai projetar uma escola, então você conhece o espaço, tem que ter contato com isso, né? E é muito estudo. E nessa vida profissional, eu acredito que também não é muito diferente nesse sentido, porque, como diz a Kelly, o primeiro contato é o cliente. Então, você precisa entrar de uma forma, assim, na vida dessas pessoas, seja de uma família, de uma única pessoa, enfim. Tanto para projetos nesse termo mais residencial quanto comercial, por exemplo, falando de arquitetura, né? Sim. Então, é baseada muito em estudos, eu acredito, referências que precisam ser buscadas e a gente realmente vai analisando, né? O que a gente faz muito hoje é o briefing, que a gente chama, né? Eu ia dizer. Então, é como... É realmente estudar toda uma rotina, por exemplo, de uma família. E baseada também nessa questão dos gostos, né? Dessa rotina, enfim. Do que funciona para determinados clientes, a gente vai moldando e vai construindo, né? Sim, Então, é um estudo constante, eu diria. Exatamente. Começa tudo um programa de necessidades, né? E no briefing, como a Bruna falou, então tu tem que realmente conhecer o cliente, né? Então, entrar na vida pessoal dele. Então, o briefing bem feito, eu acho que é muito importante para a gente não cometer erros posteriores, né? Então, a gente faz o projeto, executa o projeto e depois que a gente vai lembrar que talvez esqueceu alguma coisa de perguntar para o teu cliente, né? O simples fato de ele ter mais calça do que bermudas, né? Sim. Então, como que a gente vai fazer na questão de interiores? Um roupeiro para várias bermudas se a pessoa só usa calça, né? Então, é uma comparação bem grotesca, né? Mas só um exemplo
para a gente entrar nessa questão de realmente conhecer o cliente. E a gente sempre fala que o arquiteto é o psicólogo do cliente, sim. né? E literalmente, né, meninas? Sim. Porque a gente convive com aquele cliente do início até o final, né? Até o pós-obra, que depois que a pessoa já vai morar, ainda tem muita coisa. E o projeto bem feito, ele te traz muito retorno, porque o cliente vai voltar. Né? Então, se você fizer um projeto muito bem feito, o cliente vai voltar. Muitos clientes vão vir através desse teu cliente, né? Então, é muito importante que você trate o teu cliente como único, né? Mas como único, mas não como não é como único, mas como o principal, né? Como se fosse teu primeiro projeto, mas não como único. Porque você precisa dar importância para todos os teus clientes da mesma forma. Ele tem que se sentir o único, mas na verdade ele não é, né? Porque tu tem vários e vários clientes. E eu acho muito importante a questão de quando a gente for fazer projetos, a gente saber até o limite que a gente consegue ir. Eu não posso querer abraçar o mundo todo, né? E não conseguir resolver tudo aquilo. Se eu não sei fazer estrutural, eu não posso pegar o projeto estrutural para fazer, né? Então, a gente precisa ir para a nossa área, que a gente tem o conhecimento específico, que a gente domina, né? Então, a Bruna adora interiores, a Pamela também adora interiores, a Kelly também. Então, isso é o que elas dominam, né? Então, é isso que elas precisam ir e precisam fazer. Eu, particularmente, eu não gosto de interiores. É uma parte da arquitetura que eu não me interesso muito. Não que eu não faça e não que eu não vá estudar em relação a isso. Mas eu gosto muito de arquitetônico e principalmente verticalizado, né? Então eu gosto de edifícios em alturas, eu gosto de multifamiliar, realmente essa parte de edifícios. Então eu me dedico muito mais a isso, eu leio muito mais sobre isso, pesquiso muito mais sobre isso, principalmente quando eu viajo. São as coisas que eu mais tenho no meu celular, é foto de prédio, né? Então prédios, porque é isso que eu amo fazer, né? Então provavelmente vocês, quando vão em diversos locais, quando entra dentro de uma casa, tu já começa a reparar no todo, né? O que eu poderia fazer diferente? Ou o que eu posso pegar dessa experiência que eu tô tendo nessa casa ou nessa loja e colocar no projeto do meu cliente. E essa questão, assim, de onde surge um projeto, né? Ele vem... Nossa, ele tem uma série de etapas, assim, né? Então, às vezes o briefing... Não adianta ter um briefing, né? Eu acho que tem que ter um briefing muito bem feito, porque o briefing, na verdade, ele não pode ser um questionário simples. A pessoa vai lá, preenche lá, quantos filhos tem, né? Quantos quartos precisam, vai receber visita ou não, nananã. Ele tem que ser dinâmico. Ele tem que despertar um sentimento, né, do cliente. Ele tem que reviver memórias de... Por exemplo, assim, vamos supor, tem um cliente que mora num apartamento e ele tá querendo fazer uma casa, né? Tá querendo construir uma casa. Só que o apartamento, a dinâmica de um apartamento é completamente diferente da dinâmica de uma casa. E essa pessoa talvez só morou em apartamento a vida toda. E ela não tem essa noção do que ela quer realmente. Eu vi uma casa e eu quero a casa igual daquela de fulano de tal. Então, eu imaginei já a cozinha, a sala, tudo integrado, só que ela tá imaginando aquilo conforme o que ela viu, não o que ela viveu, o que ela experienciou, o que ela teve de... entende? Então, um briefing, na verdade, ele tem muito além do que... de perguntas básicas, assim, mas tem que despertar algo, assim, de sentimento, né? Então, por exemplo, como a gente aplica lá? A gente faz, né, eu faço no caso, né, um briefing que a pessoa, ela passa a sentir. Eu faço a seguinte pergunta: por que tu comprou esse terreno? Por que você adquiriu esse apartamento, vamos supor, quando for um projeto de interiores? Qual foi o sentimento que você sentiu? O que você sentiu quando você entrou nesse espaço? O que você sentiu quando você comprou esse lote? Para eu entender, né, toda essa questão do sentimento, dos sentidos, o que aguça, né, essa pessoa, né, num sentido mais emocional. E eu acho que é isso, porque muitas vezes as pessoas não sabem responder o que a gente tá perguntando, sim, porque não tá levando pro lado emocional, lado prático, né, a função realmente daquela cozinha. Eu amo cozinhar. Tá, mas você recebe pessoas, você tem o costume de trazer toda a tua família e sentar e se reunir, tomar vinho. Como é que é a tua vida? Como é que é teu cotidiano? Como é que funciona, né?
para realmente você entender se aquele espaço, né, tem que ser maior, tem que ter uma cozinha gourmet, né? Precisa de 2 cozinhas? Às vezes não precisa de 2 cozinhas, às vezes precisa de uma só, porque a pessoa vai estar utilizando ela, entende? Então, eu acho que muito vem disso, né? Aí vem depois o layout, né? Que a gente acaba desenvolvendo o layout a partir disso, né? Desses fluxos, e entender como a família funciona, né? Por exemplo, se o filho estuda dentro do quarto, se ele não estuda dentro do quarto, se ele estuda com os pais no escritório. Então, eu acho que muito isso. O projeto surge muito desse sentido, desse sentimento. Do sentir, né? Uhum. Do sentir. E eu acho que é muito importante também a gente sempre lembrar que a gente está trabalhando com um sonho, a realização de um sonho de uma vida, né? Porque às vezes as pessoas, os clientes chegam e tudo que eles têm é para realizar aquele sonho. Então, acho que tudo se encaixa. A gente precisa trabalhar com o projeto, com o sonho, com o orçamento, né? Então, por isso que realmente a gente tem que fazer um inicial começar muito bem, porque a gente precisa saber quanto o cliente também tem a condição de gastar, né? Porque eu não posso fazer um projeto que vai custar R$1 milhão para executar se o meu cliente só consegue pagar 200 mil, né? Então, acho que isso é muito importante, porque é a vida da pessoa que vai ser transformada naquele projeto que vai ser executado, né? Então, a gente precisa englobar todas essas disciplinas na vida do Tem que fazer o sonho profissional. caber no orçamento, realmente. Exatamente. Acolher a dor, né? A dor do cliente pra... E às vezes a transformar. solução, né? Tem uma solução, né? A gente pode Com fazer certeza. caber, por exemplo, num apartamento de 45 metros quadrados. As pessoas dizem, é muito pequeno. Não, a gente tem um jeito, tem uma solução, né? É bem isso aí Eu mesmo. também costumo falar isso, que para tudo há uma solução, né? Não há problema que fique sem resposta. E essa questão do orçamento em si é muito importante, né? Porque eu já presenciei também alguns clientes que vieram até mim e falaram, eu tinha pensado, já tive experiência com um arquiteto, tinha pensado em uma determinada coisa, e acaba que gera uma frustração. Porque a partir do momento que você visualiza, por exemplo, o teu lar, né? Com todas as possibilidades que existem no mercado, né? Porque são inúmeras. A gente pode fazer projetos realmente mais no sentido econômico, quanto realmente ousar muito, né? E aí, quando esse cliente daqui a pouco visualiza esse espaço e depois não tem condições de realmente executar tudo aquilo, gera uma frustração muito grande, né? Então, acho que é um cuidado, como o Diego falou, muito importante, realmente. E é uma questão que, normalmente, a gente já aborda lá no início, né? Lá no briefing. Alguns clientes têm um pouco de ressalva de falar sobre, né? Então, a gente tem que ir com toda a cautela e cuidado, porque é uma relação muito forte de confiança, né? Então, acho que essa questão do valor, ela é bem importante para que a gente proponha algo coerente, né? E que solucione, enfim, esses problemas, essas dores, como a Kelly falou. Até porque a gente acaba entendendo as prioridades desse cliente, né? Então, daqui a pouco, o espaço do receber é mais importante do que o espaço íntimo da casa. Sim. Então, são coisas que a gente vai ponderando, né, nas propostas. Com certeza. Vamos para a próxima? Gente, acho que eu até coloquei de volta a outra fichinha, quer ver? Acho que sim. Nós vamos ver. Criatividade. De onde surge? E aí, gente, o que vocês acham sobre isso? Olha, eu acho que a criatividade é uma coisa que a gente vai construindo, né? E eu lembro até, acho que do primeiro semestre, de uma aula com as profs Luanas, em que elas falaram isso pra nós, assim, nesse sentido da criatividade quando você é criança e depois, né, nesse momento de quando você é adulto, né? Porque a criança, a gente nota que ela tem muita criatividade. É possível, né? Tudo lúdico, né? Tudo lúdico. E ao longo do processo, assim, a gente vai cortando, né? Seja por vários motivos, na verdade, né? E aí, quando a gente entra, por exemplo, numa faculdade de arquitetura, a gente precisa ressurgir tudo isso, essa parte da criatividade, porque é tudo, né? Então, uma solução, como a gente falou agora há pouco, né? Daqui a pouco, uma solução que você mude, você consegue um valor melhor, você consegue uma estética mais bacana, enfim. Eu acredito, assim, que criatividade é simplesmente tudo dentro da arquitetura. Só que uma coisa que eu gostaria de desmistificar aqui é que, gente, você estudante, de verdade, ninguém nasce criativo.
Ninguém nasce criativo. A criatividade surge, a gente tem como criar ela. Existem formas, existem ferramentas de a criatividade surgir. Por exemplo, se inscreve num curso de dança, num curso de pintura, o que for, algo vai surgir a partir dali. Eu, por exemplo, pra mim, como é que funciona pra surgir? Porque, gente, o projeto não surge do nada. Não surge do nada. Tu não pega o computador aqui e começa a produzir o projeto do nada. O projeto surge a partir do momento criativo, no momento que aflora a tua imaginação e vem ideias e vem... É de madrugada. Exato. Eu sonhando... Uma vez eu sonhando, eu tive uma ideia, eu peguei, acordei, anotei tudo. Sabe? Surgiu a ideia, a solução do projeto, a forma do projeto saiu do meu sonho. Pra mim, como é que surge a criatividade? Eu, por exemplo, gosto... Pra mim, funciona o ócio criativo. Muitas pessoas criticam um pouco, mas eu acredito que funciona muito. Aquele momento de ócio, aquele momento assim, eu vou tirar uma tarde pra não fazer nada, pra só assistir Netflix, pra pegar, ver vídeos da internet que sejam de assuntos aleatórios. Do nada surge a ideia. Do nada. Eu também acredito que ouvir músicas que você gosta, surge, a criatividade surge. Ver também Pinterest. Nossa, o Pinterest é vida, né? A gente põe uma imagem, da imagem vem a imagem, da imagem vem pra outra, e ela vai puxando das referências das imagens que você viu anteriormente, né? E aquilo, de repente vem uma imagem que te reflete uma ideia, né? Então, eu acho que tem solução, gente. Eu acho que, assim, quem quer entrar no curso de arquitetura e pensa, eu não sou criativo. Bobagem, gente. A gente pode ser criativo. É só estimular a criatividade. E quanto mais você estuda, né? Eu acho que é fundamental também, como tu falou, buscar referências e estudar sobre os temas diversos, assim, dentro desse mundo, né? Porque é uma coisa que você vai construindo de fato. A partir do momento que, por exemplo, tu opta por trabalhar em determinada área, por exemplo, interiores, que você tem mais contato com isso, você começa a pesquisar mais sobre, como o Diego falou. Então, você vai construindo todo essa dinâmica. Então, como ele falou, viagens. Por exemplo, visitar uma casa-cor, mostras de arquitetura são bem ricas nesse sentido, né? É verdade. E é um estudo diário, né? Para você ir acumulando, né, na sua mente, né? todas as informações. Exatamente. São as inspirações, né? Então, a gente precisa, como arquiteto, como estudante, seguir pessoas do mesmo ramo, né? Tanto que se vocês forem pesquisar o nosso Instagram, 90% é da área da construção civil, né? É designer, é arquiteto, é vendedor, é engenheiro civil, né? Então, o nosso grupo de convívio é sobre isso, né? É sobre arquitetura, é sobre engenharia, e as inspirações, elas são muito importantes, né? A gente não está copiando, a gente está se inspirando, e isso é muito importante, a gente estudar cada dia mais, né? E sobre aquilo que a gente gosta, e quando a gente gosta, eu acho que a criatividade, ela vem e floresce, né? E eu, pra criatividade, eu sempre, não é o dia que eu quero, né? Vou sentar lá e vou criar um prédio. Não é assim que funciona. Eu preciso estar inspirado para daí sim a criatividade vir e eu começar. Eu não consigo trabalhar somente em um projeto, né? Essa é a forma que eu gosto de trabalhar. Eu gosto geralmente de ter 3 coisas no mínimo para eu poder ir trocando. Às vezes eu passo por 3 projetos no mesmo dia, né? Porque agora eu quero fazer tal coisa em tal projeto. E daí eu vou lá, faço, cansei, vou lá e vou no outro. E continuo fazendo. Isso era sempre que eu falava para os meus alunos de projeto, né? Quando vocês não estão conseguindo produzir, não continuem. Parem, relaxa, vai estudar alguma coisa, vai ler, vai caminhar, vai comer, né? Volta, daí sim você volta pro teu projeto. E o que acontece quando tu tá fazendo algo que você tá muito em cima daquilo, passa coisas assim que não poderia ter passado. Daí chega lá na prefeitura para aprovar, tá faltando cota, tá faltando norte. Como assim?
né? Uma coisa tão simples, mas não é porque a gente não prestou atenção, é porque a gente está focado muito naquilo e acaba passando coisas que não poderiam ter passado. Não que não poderiam, né? Mas coisas que a gente poderia evitar para na hora de uma aprovação ou na hora de uma execução, isso não acabar sendo um empecilho, né? De atraso dentro da obra. E eu acho, falando agora um pouco do BIM, o BIM traz muito essa parte de criatividade, porque ao mesmo tempo que você está pensando na planta, você também está conseguindo visualizar o 3D, né? Então, quando a gente começa a produzir, a gente já está visualizando, né? Então, tudo que está na nossa cabeça, ela começa a se materializar para você poder passar para o teu cliente aquilo que tu está pensando, né? Porque o projeto nada mais é do que o que você pensou, né? Eu pensei e agora eu estou materializando através de imagens, de projetos, de plantas técnicas, e daí sim estou mostrando para o meu cliente. Eu acho que o 3D ele vem muito para isso também, né? O 3D é muito importante, mas não é a única coisa. Eu acho que o 3D ele precisa sim existir, precisa, porque o teu cliente, ele é leigo naquilo que você sabe fazer muito bem, né? Porque a gente estuda muito sobre arquitetura, convive, respira, come a arquitetura, né? E o teu cliente é leigo, então ele precisa ver uma imagem. Às vezes você mostra até uma planta humanizada de um folder, de um flyer, o cliente não consegue compreender, né? Porque para ele aquilo ele não consegue visualizar de cima um sofá, né? Porque não é do cotidiano dele. Então, acho que essa materialização, essa parte do 3D é muito importante para ele entender, mas para nós, como arquitetos, como profissionais e como estudantes, a parte técnica também é muito importante, né? Porque só vai ser executável aquilo que tu está colocando no 3D se realmente você fizer um projeto técnico e tu conseguir provar que no projeto técnico ele é executável. Porque o 3D aceita tudo. Se você quiser colocar essa mesa voando, no 3D vai ficar. Sim. Mas na vida real não vai, né? Então, acho que isso é muito importante também. É verdade. É um desafio, né? Na verdade, a criatividade é um desafio. Ela toma a partir de tuas vivências, né? Momentos quando você desfoca, para mim é quando mais aparece, quando eu desfoco, através de leituras, né? Leituras e leituras, porque daí a leitura vai fazendo você imaginar coisas que não tá aqui, não existem. É a tua imaginação, é apenas tua imaginação. E a partir de muitas leituras eu consigo ir trazendo para a vida real, né? Então, tu começa lá com o cliente também. Ah, mas às vezes, né, o cliente dá uma rabiscada ali e tal, eu gostaria de ser assim. Aí, o passo mais importante é você entender o que o cliente realmente quer, o sonho dele. Porque daqui a pouco não dá para fazer como ele quer, né? E de alguma forma tu tem que usar a tua criatividade para mostrar para ele que precisa ser de outra maneira, mas não saindo do sonho dele. Então, assim, é a troca de informações, né? Quanta informação que a gente tem aqui, né? É a questão de pesquisa, muita pesquisa. Ai, olha só, vi uma coisa, vou aplicar em tal projeto. Então, assim, é muito do dia a dia, né? É recolher informações para tu aplicar, talvez num projeto, talvez tu vai ficar analisando, e não é de uma hora para outra, né? Você vai passar talvez dias lá analisando, daí quando você chegou lá naquele ponto que você não aguenta mais achar uma solução, aí vem a luz. Aí vem a luz. É aquela coisa de que parece que você tá lá no fracasso, mas você não tá, porque veio a luz. Então, a partir disso que você vai tomar partido, né? E daí as coisas começam a surgir. E como o professor Diego falou, né? Hoje, o arquiteto Diego, tu desfoca um pouco, tu daqui a pouco tem que fazer várias coisas, né? Para conseguir desfocar, para fluir. Porque tu fica muito focado no mesmo projeto, ou tu vai ficar mudando sempre, porque sempre vai ter coisa para mudar, porque a arquitetura, ela deveria ser infinita, o nome infinito, não a arquitetura, sim, porque sempre tem o que trocar, né? Sempre tem o que mudar. Perfeição, né? Então assim, você fica ali, se você não desfoca, a tua criatividade vai, simplesmente tu vai fazer por fazer, não vai ter sido criativo com aquilo,
e ela vai simplesmente ser algo que sem sentido. Não vai ter um sentido, talvez, nem para ti depois, quando você olhar novamente, nem para o cliente. Muito menos para o cliente, né? E é quando a gente fala, acabei o projeto. Se engana, né? Fecha Me e não engana que olha. eu gosto. É agora que começa, né? Então é agora que começa o projeto. Ele realmente é um ciclo que ele só vai finalizar quando o cliente morar e ele testar, né? Porque se você fez o projeto de um elétrico, só vai saber se está funcionando se o cliente usar no mínimo 1 ano, né? Do nada ele pode parar de funcionar. Então o projeto só acaba, nunca acaba. Nunca. Né? Nunca acaba. Porque assim, na verdade, se for pensar como a Kelly falou, né? Um projeto, tu pode finalizar ele. Mas daqui a pouco, se você ficar algum tempo sem olhar ou pra coisas ele. que a gente já fez em outras épocas, digamos, você vai abrir aquilo e olhar, eu poderia fazer de tal forma. Podia ter Porque feito sempre diferente. tem o que Sempre. fazer diferente, né? Essa é a criatividade. Essa é a Né? criatividade. Porque você já tem aquilo materializado, mas tu sempre tem algo a mais para fazer. E a gente também evolui como profissionais num sentido de assim, a visualização da gente evoluir, até a nossa criatividade evolui. Eu sinto muito isso, assim, a gente muda, os nossos gostos também vão mudando, as nossas formas de solucionar os projetos também vão mudando, né? A gente evolui muito, né? É bem interessante olhar essa evolução. E né? uma coisa muito legal é que a gente cria uma identidade arquitetônica, né? Quando você olha algo, você sabe que foi a pessoa que fez, né? Então, se a gente colocar aqui 4 projetos, um de cada a gente vai, um meu, um da Kelly, um da Bruna e outro da Pamela, a gente vai saber quem foi que fez cada projeto, né? Porque a gente cria essa identidade arquitetônica e isso é o nosso nome, né? Isso é a nossa arquitetura, né? Com clientes específicos, com clientes diferentes, mas sempre vai ter algo nosso, né? Que o cliente passou o sonho dele, e eu acho que essa conexão é muito importante ter com o teu cliente, porque isso também vai instigar a tua criatividade. O que eu posso fazer para o meu cliente realizar aquele sonho que ele tem, né? E essa conectividade com o cliente é muito importante, né? Então, vocês conseguem perceber que a interação e o cliente é desde o início até o final. E tem muitos clientes que a gente vira amigo, né? Vai jantar, faz grupo no WhatsApp, a maioria, né? É muito... E mesmo que a gente passe bastante treta, bastante perrengue com o cliente... É maravilhoso. A gente sempre vai no final, que saudade daquele cliente, né? Às vezes, que saudade de me incomodar. É verdade. Estou sem nenhuma treta. Vou ver se aquela cliente não quer. Porque se for analisar, é isso que nos movimenta, né? Exatamente. Resolver as tretas, os desafios do dia a dia, né? E a gente vai cada vez evoluindo mais e entendendo, né? E procurando soluções, e cada vez é mais prático, mais fácil encontrar solução. Aquela coisa nem incomoda mais, já virou rotina, vou pra mais uma treta e é isso aí. Vamos lá. E as tretas, tudo elas dominado. são muito importantes pra gente poder aprender, Sim. né? Então tem coisas que a gente nunca mais vai errar, Não. né? Principalmente em questão de acessibilidade, que é uma coisa que dá bastante treta. Nossa. Né? A acessibilidade não deveria dar, né? Porque eu, no meu pensamento como arquiteto, eu acho que a cidade como um todo, os projetos como um todo, eles precisam ser para todo mundo, né? Ele precisa ser universal. Não é porque vai ter uma pessoa com alguma deficiência, né? Nem deficiência, talvez mobilidade reduzida, que a gente precise pensar num projeto para aquilo. Mas a gente nunca sabe qual é o amanhã, né? Se amanhã a pessoa não poder se movimentar de um lado até o outro, né? Então, acho que todos os projetos, eles precisam ser pensados para todo mundo a qualquer momento, né? Então, acho que a cidade como um todo, o Brasil, ele evoluiu bastante nesse quesito. Chapecó, eu acho uma cidade super evoluída na questão de acessibilidade, né? Tanto que você não consegue executar mais nada se o projeto não for acessível, né? Mas fora do Brasil, muitas coisas que aqui precisariam já acontecendo, fora do Brasil
o cotidiano deles, né? Eu já faço o projeto pensando para todo mundo usar, né? Então, são coisas simples de se fazer e que mudam completamente a rotina do nosso cliente, das pessoas, da cidade, do lugar, né? De estar, de sentir, de viver naquele lugar. Eu acho que a acessibilidade é uma coisa que ela precisa acontecer, né? E a norma é a norma, né? Mas a gente precisa ir além daquela norma, né? Além daquilo que a norma está falando. E isso vem muito de criatividade, né? Novamente, né? A gente tem que ser criativo, Como que eu vou né? Resolver, né? Essa situação, né? O desafio nisso maior, eu acho que é mostrar para o cliente, né? Por exemplo, vai fazer um projeto lá residencial para um casal, sei lá, uma família que já estão meia idade, né? Mas eu quero uma porta lá estreitinha e tal, com escada. Até pode ser feito, mas a gente precisa, né, explicar para o cliente que ele precisa pensar no futuro, né? Pensar como que vai ser e tal. De alguma forma mostrar para o cliente. Né? E essa eu acho que é uma parte um pouco difícil, porque assim, tem muito no cliente o sonho dele que é ter uma escada. Mas ele tá lá com problemas de saúde, às vezes, e aí você precisa, de alguma forma, fazer com que aquilo entre na mente do cliente, que ele tem que optar por outras formas, né? A gente tem que lidar com situações, né? A gente tem que conduzir, né? Pro cliente... Às vezes ele não sabe o que ele quer, né? O que ele precisa. A gente sabe. A gente sabe. E a questão da acessibilidade, eu acho que vem muito na nossa mente que a acessibilidade é para cadeirante e não é. Não. Né? Eu acho que o símbolo da CIA, que é o símbolo que caracteriza a acessibilidade, ele é uma cadeira de rodas. Mas a acessibilidade não é só para cadeirante. É para uma mãe com carrinho de bebê, é para uma senhora que está com carrinho de feira arrastando na rua, né? É para alguém que tem uma mobilidade reduzida, vai ter que caminhar um pouquinho mais devagar, né? Não consegue levantar tanto a perna para poder colocar no outro lugar da calçada, né? No próximo degrau. Então, é um todo. Né? A pessoa que ela tá acima do peso, né? Ela precisa de acessibilidade, né? Então, tudo acessível. Tudo envolve acessibilidade, desenho universal, é muito importante. É importante, é verdade. Gente, vamos para a última pergunta. O conceito funciona apenas na teoria ou na prática também? A Kelly até já abordou um pouco sobre isso, né? Gente, eu vou falar o seguinte para vocês. Na época da faculdade, eu achava um bicho de 7 cabeças. Conceito, né? Nossa. Meu Deus, que conceito que eu vou criar? A palavra lá que tem que surgir. Frase, mas pode ser frase. Não. Eu acho que, assim, é um bicho de 7 cabeças, mas é legal a gente ter isso na faculdade. É importante que os professores nos incentivem realmente a criar um conceito, porque, claro, que muitas vezes vão ter projetos que não necessariamente têm um conceito geral, porque vai ter um cliente específico, como a Kelly comentou, né? Mas o conceito vai estar embutido né, no projeto, porque os clientes vão ter esse conceito para si, né? Sim. E eu acho, assim, que conceito existe muito na vida real, existe muito. A gente tem que pensar no conceito, porque é o conceito que norteia, né? Basicamente tudo, todas as tomadas de decisão, né? Todas, de um projeto. Eu acho que é bacana a gente pensar que o conceito, na verdade, ele existe, na realidade. Sim. É muito importante o conceito, né? Hoje a Pamela está conceitual, no verde, né? Então, isso é um conceito, né? Então, quando tu vai fazer algo, tu precisa pensar. A partir do momento que você começa a pensar, esse já é o teu conceito. Exato. Né? Eu vou pensar como eu vou tomar as decisões. Então, para quando eu chegar lá no meu partido, eu ter todo o meu conceito organizado e a partir daí, lá no meu partido, no meu projeto, que eu estou realizando ele, tudo está aparecendo conforme o nosso conceito inicial. Né? Então, acho que o conceito, ele está aí. Às vezes a gente não consegue compreender o que é realmente conceito, mas ele existe. Exato, ele não precisa ser palpável. Ele não é palpável. Às vezes, qual é o conceito dessa mesa? Né? Às vezes a gente não sabe, mas tem um conceito aqui. A altura que está aqui foi porque a gente precisava, né? A ergonomia, né? Então tudo isso envolve o conceito, então é muito importante. Eu acho que
isso, conceito, partido tem que começar e tem que fazer, Sim. né? Pra gente ter sucesso lá no nosso projeto. E o conceito também, eu acho que no período da faculdade, nós tínhamos outra visão também, até porque algumas coisas que a gente, né, tinha que seguir, enfim, mas ele é super importante mesmo. Porque hoje eu vejo, assim, que essa parte conceitual é o que a gente quer traduzir, a essência desse cliente, né? O que a gente quer transformar nesse ambiente. A sensação que as pessoas vão ter ao entrar. Então, a cor que é escolhida, o desenho do imobiliário, por exemplo, falando de interiores, né? Então, eu acredito que é muito nesse sentido, né? Que é o sentir mesmo. Quais as sensações, aliás, que esse cliente vai ter ao entrar em seu lar? Ou, enfim, ele gosta de receber amigos e familiares. Essas pessoas, o que elas vão sentir nesse ambiente? Elas precisam, eu acho que é super importante também, que elas precisam conhecer esse espaço e já de imediato identificar, tem a cara do fulano. Uhum. Isso eu acho que é muito, é a essência, né? Eu acho que é super importante, assim, não há projeto sem um conceito. E o conceito, assim, da primeira vez, o primeiro contato que tu tem com o cliente, tu já tem uma pré-definição do conceito, né? Talvez pela cor que ele tá usando, né? Uhum. Pela maneira como ele vai conversando conforme você vai trabalhando, né? Então, o conceito, ele é muito mais do que algo assim... Na verdade, ele não é palpável, né? Ele é muito mais do que algo físico. É subjetivo. É subjetivo. Uhum. Então, assim, é tudo. É a forma como o cliente fala, né? É o que ele gosta. É um apaixonado por natação. Opa, então algo que talvez prevaleça nele. Daqui a pouco, no primeiro contato, você não tem totalmente claro, né? Então, daqui a pouco, conforme for indo a conversa, um briefing mais completo daqui a pouco, né? Você consegue ir tomando partido daquilo e chega a um conceito do que é aquele cliente, né? Porque eu acredito que hoje, como profissionais, os desafios para sabermos o conceito de cada cliente é muito mais complexo, né? Porque na faculdade a gente não tinha um cliente, a gente tinha um projeto para fazer e a gente tinha que encontrar um conceito. Às vezes a gente fazia, mas assim não tinha sentido, né? E hoje o conceito é ter sentido, né? Sempre faz sentido, Kelly. Até quando os professores usavam um persona, né? A persona Sim, era um pouco mais prático, né? Isso, facilitava muito. Facilitava muito. Mas na faculdade você pode criar a persona, Sim, né? Mesmo sim. que o professor não te dê a Sim. persona, para esse projeto vai ter, Sim. né? Sim, Porque tu precisa saber quais são as pessoas que vão estar naquele local, né? Qual é as pessoas que eu preciso estar pensando para eu ter o conceito, para daí eu ter o partido. Sim. Né? A persona, ela é essencial. Né? Até porque quando a gente vai pensar, por exemplo, num projeto mais complexo, desde metragem, enfim, e até na área, por exemplo, do urbanismo, quando a gente vai fazer nessas disciplinas aí que são mais ligadas ao urbano, enfim, desenho urbano, a gente precisa entender todo esse entorno, e aí a gente acaba também meio que conhecendo essas pessoas, né? Muito levantamento, para daí desenvolver algo coerente, né? Com isso, né? Que tenha uma linguagem daquele bairro, daquela cidade, né? É verdade. Muito bacana. Gente, a conversa tá boa, mas agora eu vou pra parte das perguntinhas, da caixinha de perguntas do Instagram. Vamos lá pra primeira. Quais são as maiores angústias durante a faculdade? É não entregar tudo a tempo. É tudo. Nossa, realmente, essa é uma grande acho que, angústia. Pra mim, Kelly, o que mais me deixava fora do eixo era isso, né? Porque era muita coisa e faz, e continua, e faz, e o tempo. E plota, tempo. E aí, aquilo, né? Aquilo parecia que tu te movimentava cada vez mais. Tu sabe que isso agora me veio na cabeça, lembrando assim, uma angústia que eu tinha quando eu tava trabalhando na época de manhã e de tarde e de noite tinha que ir na aula, né?
Que horário que sobrava pra eu fazer, gente, as coisas? Sobrava de madrugada. De madrugada. E eu achava que não ia dar tempo, e não ia dar tempo, e não ia dar tempo. E eu lá de madrugada. Gente, umas quantas noites sem dormir, não sei vocês, mas umas quantas pra poder entregar. Mas dava tudo certo, graças a Deus. Sempre dá. No final Sempre dá certo. Sempre dá certo. E a de vocês, qual que é a angústia, a maior angústia? Que tinha na faculdade? É. De passar. Principalmente nas de cálculo. De cálculo. Gente, eu vou contar um segredo pra vocês, que isso também é uma treta, né? Eu reprovei quase 3 vezes em cálculo. Ah. Na mesma disciplina. Eu nunca fui muito... nunca me dei muito bem com cálculos, né? E quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu arrasava em cálculo. Na minha época tinha G3, que era recuperação. Não peguei nem G3. Na primeira vez, reprovei. Na segunda vez, estudei, não entrava na minha cabeça. Não entrava limites, derivadas, Meu Deus. não entrava na minha cabeça. Reprovei de novo, não peguei nem G3. Na terceira vez eu falei, não, se eu não passar dessa vez, eu vou desistir de tudo. Porque eu não sirvo mais pra isso. Fui lá, peguei G3 e passei com média 5. Mas tá Deu ótimo. certo. Mas foi. Então a minha maior angústia realmente foi o trauma que eu tava da disciplina de cálculo era passar. Eu não via a hora de terminar o semestre para saber se realmente tinha passado. Se livrar, né? São tantas angústias. São, né? São tantas verdade. emoções, Né? né? Aquela história de, meu Deus, reprovei. Cara, não é o fim do mundo. É uma não é. oportunidade de você ir lá e fazer tudo novamente. Você vai ficar craque. Aprender aquilo que tu não aprendeu. A minha mãe vai assistir e ela vai saber que eu reprovei. Ela acha que eu nunca reprovei, que eu era exemplar na faculdade. Ó, mais uma treta. Mais uma treta. Desculpa, mãe. Eu estudava, mas não deu certo. Deu certo, porque eu consegui passar, mas na terceira com G13 e média Mas 5. tá aqui, ó, arquiteto. É. Maravilhoso. Porque, na verdade, a gente vai aprender mesmo na vida real, agora, Aham. né? Eu acho que é uma construção de um todo. Você viu que eu puxo sempre pro lado da faculdade, Mas né? Professor. Mas eu acho que é a construção de um todo. Eu acho que é muito importante estar na faculdade, claro, porque se você não está, você não vai conseguir exercer a profissão. Mas também é muito importante, Sim. eu acho que complementa essa parte do estágio, né? E a vida é um aprendizado diário, né? Tu aprende tudo, tu aprende cada dia mais, mas tu nunca vai saber tudo. Né? Então é muito importante. E eu sempre falo que para os meus alunos que eu aprendia muito mais do que eu ensinava, né? Porque ouvir é muito importante, você ouvir o aluno, você conversar com ele, você ouvir o teu colega, trocar experiências, eu acho que isso é muito importante e tá faltando muito disso na vida profissional, de você realmente trocar figurinhas, né? E você trocar essas ideias e o aprendizado é contínuo e desde a faculdade até todo momento que tu tiver aí exercendo a arquitetura é aprendizado. É verdade. Os desafios, né, do dia a dia. Não Sim. tem o professor lá. Não. Professor, tem os colegas. Então, Tem os assim, colegas. no E dia a dia... os professores também, Sim, né? Tem claro. que explorar, né? Mas na faculdade tinha o professor, né? O professor orientava, o professor estava ali. E nem sempre a gente explorava tanto isso, exatamente. né? E na vida real surge um problema, querida, você tem que dar um jeito de resolver, né? Seja buscando informações com colegas, seja com fulano, ciclano, e assim vai indo, porque é um constante desafio, né? A gente, né, recentemente formados, então somos ainda brotinhos, né? Então é uma longa caminhada ainda. Sim, é verdade. Né? E essa troca de informações com É colegas importante. é muito importante. Importante, é verdade. Não é rivalidade, é agregar cada vez mais para você, né? Sim. Não, até porque o curso de arquitetura e urbanismo como um todo é aquela coisa, né? Vocês já devem ter visto, assim, circular na internet. A gente estuda a planejar uma cidade como um todo, condomínio, loteamento, estuda também essa parte de calcular caixa d'água, a iluminação, então é uma coisa, assim, muito ampla, né? É um curso muito dinâmico e que acontece que a gente precisa também ter todo esse olhar
para esse mundo como um todo, né? Porque realmente são vários temas dentro da arquitetura e urbanismo, né? E falando de angústia, eu acho que também com relação a isso, assim, de se cobrar muito, muitas vezes, sabe? Sobre essa questão do tempo, de achar que nunca tá bom, sabe? Se cobrar. Se cobrar demais, Então, acho que essa angústia, ela, querendo ou não, né? A gente vai criando mais maturidade ao longo da graduação. Pra lidar Pra lidar com isso. Então, por exemplo, eu digo assim que no meu processo, eu tive muito mais dificuldade no início, sabe? Por conta dessa questão, muitos desafios, um mundo novo, né? Então, pra mim, foi bem mais angustiante no início do que mais metade e fim da graduação, onde tu já consegue lidar melhor com esses problemas. São problemas mais complexos, mas tu vai tendo mais maturidade pra lidar com tudo isso, né? É verdade. Vamos para a próxima. Como é o primeiro contato com projetos mais complexos na faculdade? O professor deu a matéria de complexidade, né? Eu lembro. Na minha época de faculdade eu nem lembro mais. Porque Não faz lembro. muito tempo. Eu tô ficando velho, gente. Eu não tenho mais nem cabelo. Já tô careca de tão velho que eu tô. Mas eu acho que é um pouco assustador de início, né? Mas a partir do momento que você tá fazendo, tu tem 6 meses para fazer o projeto, 5 meses, né? E nesse tempo você vai aprender. Eu acho que a gente não precisa ter medo, né? A gente precisa receber aquilo como um desafio, né? E pra gente vencer aquele desafio, a gente precisa estudar, precisa ir atrás, precisa pesquisar, precisa ter o conceito, precisa ter o partido, até que a gente vai conseguir lá no final ter o resultado. Acho que então não, para mim, né, no meu ponto de vista, eu acho que não é super tranquilo. É só receber como um próximo desafio, um próximo passo, né? Eu acredito que muitos dos acadêmicos, né, que estão passando por essa etapa, né, estão iniciando, vamos dizer, uma matéria, assim, de projeto mais complexo ou também profissional, que está pegando, né, um primeiro projeto mais complexo, eu acho que é você sentar, estudar, né, relembrar muito do que você, né, passou na faculdade, porque são processos, né, você não pode ter medo, porque tu aprendeu na faculdade, você teve todo o conteúdo. Eu acho que assim, a gente se cobra demais, né, quando vai pegar um projeto muito, muito complexo, mas na verdade a gente teve todo, né, todo o período da faculdade, a gente aprendeu como fazer, a gente não pode ter esse receio, né? E encarar isso e fazer, porque o primeiro vai ser um pouquinho mais difícil, mas tu vai crescendo, né? Tu vai amadurecendo, tu vai percebendo que vai facilitando ao longo do né? E o processo também é muito importante, porque tu começa na faculdade em si, já falando na faculdade, então, tu começa com uma residência, né? Então, é uma residência, são escalas diferentes, tu começa da escala menor para grandes escalas. Então, é a escalada, né? A escada que tu vai subindo e tu vai aprendendo e tu vai conseguindo ter formas diferentes de pensar, de projetar, e os estudos de caso, né? Agora a gente vê o quanto é importante ter os estudos de caso. Às vezes na faculdade tu não dá tanta importância, vou pegar esse aqui porque é o que é mais fácil de... Dê importância para os estudos de caso, gente. Que é o mais fácil para eu poder analisar, né? Mas não, é dele que tu vai tirar grande parte das tuas inspirações e que vai instigar a tua criatividade para realizar o projeto. É verdade. E como profissional também, a gente talvez não fala propriamente estudo de caso, mas a gente estuda casos, né? Exato. Para conseguir ir desenvolvendo. E essa questão do desafio, né? É muito de como você aceita os desafios, né? Como você aceita aquele desafio. Qual é o sentido do desafio para você? Você quer evoluir? Você não quer? Você quer estagnar? Nossa, então, muito legal isso. O desafio, ele vem para isso, porque ele é uma coisa para você evoluir, né? Então, assim, é difícil, é doloroso às vezes, porque é uma coisa que você saiu da tua rotina ali, talvez, da tua zona de conforto, né? Exato. Mas é ele que vai fazer com que você se movimente, né? Então, Nossa, também, muito bacana, né? também análise, né? o quanto você está aberto para receber os desafios. Não, eu não quero olhar para isso. Tá, mas aí se eu nunca olhar pra isso, eu nunca vou saber fazer? Eu tenho que me desafiar, né?
Mas também tenho que saber até onde eu posso ir. Não, Exatamente. também. Não, tem os dois Exatamente. lados, tem os dois lados. Exatamente. Será que Né? eu posso ir até o Sim, resultado final? Então, Porque a ali- partir do momento que tu pega o compromisso, Sim. Tu tem que cumprir. tu tem que cumprir. Tem que Acho que cumprir. isso para a Sim. vida tanto da acadêmica quanto a vida profissional, só pegar o desafio se você tiver certeza que Certeza. você vai É. finalizar. Né? Acho que isso é muito importante. É, bem válido. Até em questão de troca de informações com colegas, né? Uhum. Ah, olha, tô com esse caso e tal, beleza, e aí? Né? Como E- que funciona, né? Como Então, é que eu... toda essa troca também, né? Então, vamos supor que às vezes tu vai desenvolver um projeto, daqui a pouco tu precisa de alguém, vamos supor, um faz mais a parte do arquitetônico, outro vai para a parte do interior. Parcerias. Exatamente. Parcerias, então Parceiro. é bem válido, né? Uhum. Mas muito importante. Muito importante olhar para isso, né? Uhum. Porque, vou fazer porque tem que fazer. Encarar de louco, assim, É. né? Pegar e... É. Mas tem que tudo analisar, né? Uhum. Analisar. É verdade. Porque você tem que estar bem. Você tem que estar bem com o seu eu também, né? Porque você não vai aceitar um desafio se você não tá apto, se você não tá, né, preparado. É verdade. Daqui a pouco a gente só vai saber se tá preparado quando tá fazendo, né? É verdade. Nem sempre, eu tô. Da Não. importância de chamar um colega. Exatamente. É. Pra discutir sobre o assunto, né? As bem parcerias válido. são muito válidas. É importante, é verdade. Tanto com profissionais da área, com lojas, com empresas, né? Então, essa parceria é muito importante. Né? Ser multidisciplinar, né? A gente não pode focar só numa coisa, a gente tem que... Né? Não se a gente não for... Se nós não formos multidisciplinares, né? Buscar essa multidisciplinaridade, né? Não adianta, a gente tem que... Sozinho a gente não faz tudo, né? Não tem como. Parceria é essencial. E a outra pergunta é como saber defender uma proposta de projeto? Essa eu acho que vem muito com o que a gente falou ali, né? Do briefing, né? Eu acho que é muito fácil. Se você tem encaminhado todo o projeto, toda a pesquisa, todo o embasamento, é muito fácil tu defender a proposta do projeto. Porque, na verdade, tu fez a pesquisa, tu fez o briefing, tu chega lá pro teu cliente... Tu mostra o projeto, ele vai realmente ver aquilo tudo que você leu dele, né? Leu sobre ele, né? Tu tá transmitindo tudo aquilo lá que tu captou de informações no briefing, nas entrevistas, nas conversas, né? Nas discussões, enfim, né? Tá ali. É muito fácil você, né, defender essa proposta porque ela é exatamente o que o cliente sonhou. Você vai conseguir transmitir e traduzir o que a pessoa tá sonhando ali se você fizer toda essa pesquisa anteriormente, né? Eu acredito que seja muito isso, né? E eu acho que o poder de persuasão também é importante, Também. mas tu tem que saber o limite do teu cliente, né? Se não vai instigar um gatilho nele, né? Esses gatilhos mentais, é importante a gente saber lidar com eles, né? Porque às vezes tu pode instigar um gatilho que não é legal, né? Então acho que isso também é muito importante para a gente poder apresentar e defender um projeto. Saber até onde eu posso ir com Chegar. aquele projeto. Eu acho que também sempre tá... Acho não. Eu acredito que estar sempre aberto a acolher a ideia do cliente. Não dizer você não tá certo, você tá errado. Você tem que acolher e transformar daqui a pouco aquela ideia do cliente em algo, mostrar a solução, É né? muito importante ouvir, né? Isso. Mais ouvir do que falar, né? É verdade. A gente se torna um bom ouvinte, né? É verdade. E durante a faculdade a gente tem muitas prévias disso, né? Porque, como eles diziam, tinham que vender o peixe, né? Uhum. Então, acho que a gente vai criando uma maturidade quanto a isso, né? E ao longo, assim, do processo profissional também, né? Então, eu acredito que é muito nessa questão também de você saber expor tudo o que você pensou e os porquês. Porque eu acredito muito que quando a gente desenvolve um projeto, seja um mero detalhe de uma mesa, tudo tem um porquê. Por que foi desenvolvido daquela forma? Então, eu acredito que é importante ter essa sabedoria de passar para esses clientes tudo isso, tudo que foi pensado de uma forma clara, objetiva, né, bem coerente. E, claro, né, se vir contrapontos que realmente sejam ouvidos. E muitas vezes são questionamentos que daqui a pouco tu tem a resposta
mas Sim. muitas vezes não sabe Não- como conduzir, né? Então, acho que é muito importante esse embasamento que a gente vem tendo, né? Então, são experiências que a gente vai criando para poder passar tudo que foi pensado, enfim, soluções pequenas ou gigantescas, né, para esses clientes. Sabe que é verdade, né? Muitas vezes a gente apresenta um projeto, né? Tá ali, né? Uhum. Tudo tem um porquê, o porquê da cor, o porquê daquele móvel tá ali, o porquê daquela luminária estar ali. E a gente tem que justificar, porque quando a gente produziu o projeto, a gente sabe o porquê da gente ter colocado aquele determinado objeto lá. Mas a pessoa realmente não sabe, a gente tem que saber justificar realmente, Você né? E a gente explicar. sempre desconfia quando o cliente aceita de Tudo, primeira, né? Alguma algo coisa errado. não tá certa. Ou eu tô com uma bola de cristal aqui e adivinhei tudo que o meu cliente quer. Ou Depois, né? alguma coisa não. Depois vem lá o WhatsApp. Viu? Eu Mudei. estava analisando melhor. E daí já acaba, né? E eu acho uma coisa muito importante. É muito importante o celular, é muito importante o WhatsApp, mas o contato pessoal É melhor. é essencial, né? Tu conversar com o teu cliente, nunca tentar resolver coisas através de mensagens, porque a forma que você interpreta é diferente da que diferente. você tá falando, né? Da forma que tu quer falar pro teu cliente. Então, acho que quando tem tretas, né? Perrengues, é muito importante você resolver Marcar uma pessoalmente. reunião. Vamos conversar e a gente vai resolver. É muito importante quando tu tem alguma coisa para resolver com o teu cliente, é você não falar tipo, eu não sei, acho que não vai dar certo e vamos derrubar tudo. Não, eu acho que você tem que parar, sentar com o teu cliente, porque como a Bruna falou antes, tudo tem solução, né? Se o projeto, se o apartamento é muito pequeno, tem soluções para isso. Se tá alguma coisa errada na execução, a gente consegue Tem. resolver, né? Tudo tem solução, né? Então dá para dormir tranquilamente de Manter noite, a calma. manter a calma, né? Então acho que isso é Respirar. bem importante. É verdade. A gente, para tudo tem solução, para tudo, exatamente tudo. Tudo. Só pra morte que não. Só a única coisa. A que única- não. Aquela bem drástica, né? Ai, gente, vai ser muito legal isso aí. Ó, a última pergunta. Eu achei que já tinha terminado até. O que leva um arquiteto a definir sua área de atuação? Ai, essa é pra fechar, é pra matar, né? Essa eu acho que é uma pergunta bem Olha. bacana. Eu acho que durante a faculdade, como eu falei anteriormente, né? A gente faz muitas coisas. Muitas e muitas coisas. Até eu lembro que quando eu iniciei eu pensava, interiores eu não quero, não gosto. Mas aí ao longo do processo, tu vai se descobrindo, né? Então, é muito amplo. Tu pode trabalhar com luminotécnico, você pode trabalhar com verticalidade, você pode trabalhar, né? Projetando aí loteamentos, condomínios, planejando cidades. Então, é realmente muito amplo. É, arquitetura é ampla. E eu acho que você se descobrir é também importante estar aberto a possibilidades, né? Então, como eu falei, no início eu não gostava de interiores, achava que não gostava, né? Então, ao longo de todo o período, fui me descobrindo nessa área. E é uma área que, atualmente, assim, é o que eu mais amo fazer. Então, nem parece que eu estou trabalhando, assim, é algo que flui. Aham. Então, eu acho que nesse período da faculdade mesmo, quem está cursando arquitetura, é importante estar aberto a todas as possibilidades, né? Então, se permitir fazer, né, De todo tudo. E não encarar aquela matéria como algo difícil, fardo, maçante, né? problema. Não pode, eu acho que você tem que estar aberto, porque no final você talvez vai ver aquilo como algo agradável, algo que te... Porque, na verdade, trabalhar tem que ser satisfatório pra ti, tem que ter, né? Você tem que ser feliz fazendo aquilo, e muitas vezes vai estar lá só no final, na entrega, né? Do projeto. Aí você vai ver, nossa, eu entreguei esse projeto, olha que bacana, foi difícil, foi árduo, mas olha que bacana que foi, né? Pra mim, na época, foi bem interessante. Quando eu descobri... Na verdade, eu gosto de tudo, gente. Se eu pudesse, meu Deus, eu faria tudo. Eu entregaria, né? Essa mesa e esse podcast inteiro pra pessoa, o projeto inteiro. Mas como é que surgiu pra mim? Foi assim, um dia nós estávamos na matéria de interiores e era na matéria comercial, que nós tínhamos interiores 1 e interiores 2. E a gente teve uma palestra, né? E nessa palestra, a professora trouxe uma especialista era merchandising, se eu não me engano, assim,
era um designer, enfim, era uma infinidade de coisas que ela fazia. E que aquilo, quando ela começou a falar que, cara, mercado, a prateleira lá do meio, ela tá lá no meio, aquele determinado produto por um propósito. Aquele produto é o mais caro, aquele produto tem que ser vendido. A padaria, por que a produção do pão tá ali fora e não lá dentro? Porque o cheirinho dá a sensação de, nossa, que gostoso, eu vou ter que comprar um pão. Nossa, que cheirinho gostoso, vou ter que comprar um pão. E tudo ia além, sabe? Quando ela falou que a música influenciava, que as cores influenciavam, que o sentido, tudo tinha outro sentido. Aquilo me brilhou os olhos, Nossa, eu percebi, cara, a arquitetura é muito além de uma edificação, é muito além da funcionalidade. Ela vai muito além disso. Ela atravessa o sentimento da pessoa, o que ela sente ao entrar num ambiente, o que ela sente ao comprar um produto. Vai muito além de tudo isso. E aquele dia eu percebi que, nossa, sabe quando tu pensou assim, cara, é isso que eu quero? Arquitetura é foda, sabe? Sim, essa é a palavra, arquitetura é foda. Tudo tem um porquê, né? Desde o shopping, por exemplo, foi na matéria também do interior comercial. Por que o shopping, por exemplo, você tá lá dentro, tu não tem visualização pro externo? É pra realmente você perder a noção do tempo. Perder a noção do tempo. O piso, por que te dá a impressão, né? Um piso normalmente polido, bem brilhoso, né? Por que é por isso, assim? Pra te dar a sensação que é mais liso e você automaticamente, né? É uma coisa do subconsciente, você vai caminhar mais devagar e, consequentemente, vai poder visualizar as lojas. Cada vez mais. Possibilidade de compra, né? Então, tudo tem um porquê. A arquitetura é muito além do que a gente vê. É o que a gente sente, né? É muito além. Exato, até o cheiro, né? O olfato. Tem uma loja, uma rede de lojas que você passa na frente e você sente um cheiro. É uma loja de cama, mesa e banho, né? Então, é aquele cheiro que é cheiro de bambu, é daquela loja. Tu já lembra? O cheirinho de bambu, que era o cheirinho daquela loja, né? Então, tudo isso, música, né? Tem uma rede de lojas que é a Zara. Ela tem no mundo todo, né? Ela tem no mundo inteiro. E no mesmo momento que tá tocando a música em São Paulo, tá tocando essa música lá em Nova York, né? Então, isso também é arquitetura, né? São as sensações que a gente faz, que a gente instiga nas pessoas, né? Então, isso é muito importante. Isso é arquitetura. Tudo é arquitetura. A cor é arquitetura. As sensações. Tudo. É verdade. Ela vai muito além, né, da materialidade, né? Como você vê aquilo, a forma como você interpreta, né? Então, desde a cor do piso, né? Né? Tu utiliza ali uma cor branquinha, tu já delimita, né? Quando é comercial, por exemplo, o tipo de público que quer atingir, né? A minha percepção do que eu realmente me interessava dentro da arquitetura foi depois da faculdade. Durante a faculdade, assim, gostava de tudo, mas eu não tinha uma afinidade. Eu não tinha me descoberto ainda. Então, né, depois de me formar, indo trabalhar e tal, até porque durante a faculdade eu não consegui fazer estágio nenhum. Então, eu sentia dificuldade, né? Então, foi para a vida real, fora da faculdade, que eu me refiro para a vida profissional, que realmente eu comecei a descobrir, né? Fui trabalhar em tal lugar e tal, e assim foi onde eu fui me moldando. E é uma construção, né? É uma construção. Então, eu tenho afinidade, eu gosto da parte de interiores. Mas gosto também do arquitetônico, né? Sim. Não deixo de lado. Mas eu tenho preferência pelo de interiores, né? E teu processo de descobrimento foi diferente, né? Sim, então assim, até eu pensava, gente, que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo? Eu não me encontrava, assim, gostava, mas eu não podia dizer, eu gosto mais disso ou daquilo, né? E foi depois, com o passar do tempo, que eu fui me descobrindo, né? Cada um tem um processo, não adianta, né? E pro Diego? Pra mim?
É que eu falo bastante, né? E eu gosto muito de desafios, né? Então eu gosto de resolver problema. Então, complexidade e verticalidade são coisas que tem muito desafio, né? Principalmente em verticalidade tem a questão de resolver fluxos, né? Então, por onde vai entrar pedestre, por onde vai entrar carro, por onde vai ventilar, né? Então a gente precisa, tem um terreno lá de 10 por 20 e a gente precisa fazer um prédio de 30 andares, um exemplo. Como que eu vou fazer com que todo mundo receba a luz solar, né? Que ventile, que ela entre e saia de uma forma que não vai conflitar os fluxos, da mesma forma, complexidade. Eu fiz um projeto complexo institucional que foi o Corpo de Bombeiros aqui de Chapecó, né? Então foi um desafio muito grande, mas foi um marco muito grande também para mim, né? Porque não foi necessariamente nesse projeto, mas foi aí que eu entendi que é isso que eu gosto, né? É resolver desafios, né? Então pegar um desafio, resolver desafios não, né? Me desafiar e resolver problemas, né? Então eu tinha uma limitação de metragem, tinha um programa de necessidade gigantesco e eu precisava resolver fluxos, né? Então, como que eu vou separar toda a parte de corpo de bombeiros, onde eles vão dormir para não ouvir barulho, né? Onde que eles vão atender para não precisar passar de um local para o outro, de uma ala para outra. E isso foi que eu descobri que eu amo resolver problemas. Então, Legal. Por isso que eu gosto de edificação e principalmente em altura, porque daí a gente tem taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, Muita coisa. insolação no vizinho, que nem a Bruna falou, da parte quando a gente vai resolver, vai pesquisar o entorno, entender o entorno. E é muito importante, e isso faz parte do arquiteto e urbanista, é criar a cidade para que ela seja um espaço para todo mundo viver, né? E que todo mundo receba o sol, todo mundo receba o vento, né? Então isso é muito importante e é a cidade, né? A criação de um todo. Muito bacana. Gente, agora nós vamos começar com a brincadeira. Todos têm bebidinha no copo? Tem. Então, Acabou. Então vamos servir. Tem vinho aí? Lá. É brincadeira de beber se fiz. Eu quero ver. É só se eu fiz. Só se fez, você vai beber. Serve aí. Bruna, tem na caneca ali? Tem. Então tá. Aqui, eu tô tomando na xícara. Tomando na xícara. Ah, não, tu serviu na taça. Ah, tá, agora serve. Eu não vi. Obrigada. Então vamos lá. Mas é só uma bicadinha. Senão, meu Deus, os meus goles. Vamos lá, gente, assim, ó. Vamos começar. Deu fatal error e perdi todo o projeto. Meu Deus. Essa é clássica, Quem gente. Meu nunca? Deus. Meu Deus, que ódio. Editei cota na faculdade. Essa eu não vi. Nas cotas curvas, principalmente nas cotas curvas. Não tava saindo, vai lá, mede, tchum. Mede tchum. Coloquei a Shura para esconder algo e fazer aquela famosa gambiarra. Região preenchida do BIM, né? Gente, Depois isso é vai péssimo. imprimir, não sai nada. Vai tirar quantitativo, não, Tá, tu não vai tem beber? nada, né? Eu nunca fiz? Sério, nem na faculdade? Claro que não. Parabéns. Parabéns. Nós ninguém viu que a gente bebeu. Ninguém viu. Lá no início. Esqueci que tinha prova. Esqueci. Você Esqueci. não. Acho que não. Esqueci não. Tamo junto, Kelly. Disse que tinha entendido tudo, mas não tinha Esse dá pra tomar tudo. Orientação de projeto. Se não anotou. Meu Deus. Rezei pra não ter maquete pra entregar. Sério. Também. Ah, vocês não vão. Essa... A gente... Eu odiava Maquete fazer era tenso. Credo. Eu gostava de telhado, principalmente. Ai. Deixei de orientar porque não tinha feito a tarefa. Pare, Kelly, não veio.
Orientava sim. Kelly, eu fui teu orientador Não do TCA vem. e uma vez você não tinha feito. Pode tomar isso daí. Agora sim. Tá, eu não me lembro, mas eu vou tomar, né? Sim, pode tomar que Ficava esse soprou. enrolando, assim, porque não tinha conseguido solucionar o problema. Normal. Fiz um trabalho em grupo que não deu certo. Vários. Vou tomar tudo agora. Meu Deus. Torci para a prova ser em dupla e com consulta. Certo, gente. Ah, Diego. Nem de cálculo, Diego não torceu pra ser em dupla. Não adiantava? Ah, mas não torceu. Ai, bebe, não vale. Deixei para imprimir as pranchas no dia da entrega. Ai, óbvio. Todas. Por isso que eu resolvi, quando eu dava aula, fazer igual a prefeitura de Chapecó. Tudo online, né? Então, salva o PDF e manda. É a melhor na coisa. hora daí já, né? É. E esqueci o norte, a última. Vários. Meu Deus. É isso, gente. Acabou. Quase gabaritado, né? Meu Deus, eu tomei todas, gente. Ai, que vergonha. Será que eu fui uma boa aluna? Foi, é importante ter esse processo. Tudo é aprendizado. Ai, gente. Então, quero muito agradecer a vocês por terem vindo, então, novamente, né? Agradecer vocês. E quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum podcast. É isso, gente. Eu espero muito que vocês todos tenham gostado. Cada episódio vai ser um tema diferente. Cada episódio uma nova treta. E espero muito no próximo episódio todos vocês. Um grande beijo.